As pessoas que você conhece que infartaram, em geral, são homens. Por que isso? Por causa É mito dizer que a gordura é ruim? gordura alimentar? Isso. Não, gordura é bom. Colesterol é fundamental. A gente associa a testosterona com parte sexual, mas a testosterona te dá ânimo, questão intelectual, cognição. A obesidade tem cura? Um paciente que já pesou 140 e hoje ele pesa 70, ele tem muito mais dificuldade para manter os 70 que uma pessoa que nunca passou. Porque ele tem uma memória metabólica que vai levar ele para o peso mais alto. Ele pode manter os 70 quilos, mas ele tem uma memória metabólica de levar para obesidade. Pensando nessa questão, não tem cura. Juliana Bretas. Ela é formada em medicina e médica endocrinologista. Hoje vamos falar sobre o Ozempic, os maiores mitos sobre emagrecimento e os perigos do Ozempic. Por que quando a gente se alimenta bem, nosso cérebro funciona melhor? Para a gente ter um cérebro que funcione bem, a gente tem que ter um cérebro desinflamado. Então a alimentação é fundamental. Toda vez que a gente começa a inflamar, a gente começa a fazer com que não tenha um bom funcionamento, um bom metabolismo, que acaba levando energia para o nosso neurônio. Por exemplo, o álcool. O álcool ele é muito inflamatório. Uma pessoa que tem um cérebro inflamado por alimentação, por obesidade, pela uma resistência à insulina, ele não consegue. Juliana, a gente estava falando um pouco em off, né, do Ozempic e tal. Explica pra gente o que é o Ozempic e como que ele age no corpo. Bom, primeiro a gente precisa entender que o Ozempic, ele é um análogo de um hormônio que a gente tem, que é um hormônio intestinal, que é o GLP-1, que são chamados de incretinas. Esses hormônios, eles estão relacionados com o metabolismo da glicose. Para eu pegar e ter uma liberação de insulina, o GLP-1, ele estimula 60% para essa liberação. Então, é um dos mecanismos dele, tanto que inicialmente ele foi utilizado em relação à diabetes, né? Só que o que viram? Que ele começou a ter perda de peso no paciente. Um dos mecanismos dele para ele pegar e conseguir isso, ele reduz o esvaziamento gástrico. Tanto que um dos efeitos colaterais é a náusea e o enjoo. O Uhum. outro, ele vai no hipotálamo, que é o centro da fome, e ele reduz o apetite. Além de outras coisas que ele pode fazer também em relação à parte cardiovascular. Ele consegue dar uma vasodilatação nas artérias. E falando em vasodilatação, reduz o risco de infarto. Ele consegue reduzir processos inflamatórios no corpo. Ele reduz a produção de açúcar pelo fígado, ele reduz a resistência à insulina no músculo. Então ele tem uma ação assim completa que para diabetes e para perda de peso. Certo. Tenta explicar um pouquinho mais, com palavras É muita simples. coisa, né? Ó, primeira coisa, que sua comida vai ficar mais tempo no estômago, então você vai ter saciedade, tá? Então vai ficar lá. E ele vai no centro da fome, no hipotálamo, e ele vai indicar assim, olha, para de comer. Entendeu? São duas vias. Toda vez que a gente pensa em emagrecimento e em doença, a gente pensa em processos inflamatórios. Não tem como eu pegar e falar assim, ó, eu vou tratar um paciente sem desinflamar ele em relação à obesidade. E o Ozempic consegue fazer isso. Ele consegue reduzir a insulina do paciente e acabar desinflamando. Tá? Um paciente obeso, ele tem um hipotálamo inflamado. Quer dizer o quê? Que ele não responde aos estímulos. Por exemplo, a insulina, a princípio, quando ela age no nosso cérebro, na região do hipotálamo, é assim, para de comer. Só Uhum. que você está tão inflamado por comidas, gorduras trans, pela própria obesidade, por farináceos, por açúcar, que você não tem mais essa resposta. Tá? Então, realmente, a gente não sabe o que surgiu primeiro, se foi a obesidade ou foi o processo inflamatório. Só que a gente sabe que um paciente obeso tem as duas situações. Tanto que para ele, a gente vê até, tipo, quilos mortais. Por que é tão difícil parar de comer? Porque o paciente está inflamado, ele não responde mais. Entendeu? Você falou da insulina, né? Qual que é o papel da insulina? Beleza, o Ozempic ele diminui ali o nível de insulina. Foi isso que você disse? O Ozempic, ele melhora a resistência. Melhora a É. resistência. O que é a resistência à insulina? Por que ela é importante pra gente? Ó, digamos assim, a insulina ela é importante para 30 mil coisas no corpo. O que é o básico? Que a gente vai ter que colocar açúcar dentro da célula, tá? Só que, por exemplo, se eu for pegar um cérebro, eu tenho várias ações da insulina nele, em relação à memória. Tanto que um paciente que tem Alzheimer ou tem alguma demência, pode ser caracterizado leigamente como diabetes tipo 3, porque a insulina não está fazendo o efeito dela dentro do cérebro. Caramba, Então, interessante. assim, é muito amplo, tá? Só que a insulina é assim. Por exemplo, se eu estou inflamado, ao invés da insulina ter um caminho certo dentro da célula, ela não tem. Aí o que o meu corpo pega e avisa para o pâncreas? Ó, tem açúcar ali.
Eu vou começar a liberar mais. Com essa história de eu liberar mais, eu começo a ter uma resistência à insulina. Eu tô inflamado, eu tô com muita insulina, e daí eu não consigo ter a perda de peso. A insulina faz que o quê? Olha, primeiro eu vou queimar todo aquele açúcar, ao invés de eu ir no meu tecido adiposo e começar a queimar. Então, a questão até assim, a resistência à insulina, o que que é bom além do Ozempic? O que que é bom também é o jejum intermitente. A partir de 12 horas de jejum, você tem uma queda de insulina e isso te ajuda a queimar gordura corporal. É por isso também que após você fazer ali um jejum, né, de 12 horas e tal, seu cérebro fica com mais. Você fica mais ligado nas coisas, parece que dá um pico de adrenalina também. Isso tá relacionado? Ó, o nosso cérebro, para ele conseguir energia, não é só através da glicose, tá? No começo, por exemplo, olha, eu faço uma dieta cetogênica. Quem já fez vai ver que nos 3 primeiros dias, 4 primeiros dias, você, ai, tô cansada, tô com dor de cabeça. E você tem mesmo, porque você tá utilizando seu cérebro só açúcar. Quando você começa a pegar antes numa cetogênica, vou fazer um jejum, eu começo a treinar o meu cérebro para ele utilizar de outras ácidos graxos, por exemplo, para pegar e ter uma produção de energia ao invés do açúcar. Tá? Então isso é muito importante. Eu tenho muito paciente que me fala assim: "Ah, o jejum me dá ansiedade". O que eu vejo em relação à fisiopatologia, eu não vejo como ansiedade. Eu acho que é mais, assim, uma outra situação, tá com uma compulsão em relação a querer comer, querer beliscar, que acaba que no jejum não pode, Sim. entendeu? Aham. Você falou da resistência à insulina, né? Tem como a gente diminuir a resistência à insulina sem medicamentos, apenas praticando hábitos? Sim. Ó, toda vez que você faz atividade física, você pega o receptor para pegar e colocar a glicose dentro da célula, no músculo que é chamado de GLUT4, você aumenta sem precisar de insulina. Então isso já faz o quê? Que seu pâncreas deu uma parada. Opa, eu não preciso ficar liberando mais insulina, porque eu tô sabendo que está reduzindo o açúcar no sangue. Uhum. Eu posso o quê? Reduzir os farináceos, tá? Então, e entender uma coisa que é Farináceo, importante. pra quem não sabe, é o quê? Ó, tudo que tem farinha branca. Você falou assim: "Ah, eu vou fazer dieta, eu vou comer pão integral", tem farinha branca também. Então você tá trocando 6 por meia dúzia. Eu sempre oriento o paciente, pelo menos no começo: "Ó, tira toda a farinha branca que são pão, bolacha, tira todo o açúcar, tá? E você tenta reduzir o arroz branco também, não é farinha, mas assim, ele pode aumentar muito o açúcar". Alimento de alto índice glicêmico. Isso. Com isso e atividade física, você consegue sim melhorar sem a medicação, mas que a gente sabe assim, tratando obesidade como doença crônica, não é todo mundo que vai conseguir perder peso sem medicação. Na verdade, é a minoria, infelizmente. A obesidade tem cura? Ó, o que a gente se sabe hoje em dia é o seguinte: um paciente que já pesou 140 e hoje ele pesa 70, ele tem muito mais dificuldade para manter os 70 que uma pessoa que nunca passou. Porque ele tem uma memória metabólica que vai levar ele para o peso mais alto. Ele pode manter os 70 quilos, mas ele tem uma memória metabólica de levar para obesidade. Então é controle para o resto da vida. Pensando nessa questão, não tem cura. Pelo menos hoje em dia. É possível algum dia obter a cura pra isso? Olha, Cauê, assim, é difícil, sabe, porque um paciente, que nem a gente estava conversando, obeso, ele tem outros problemas também que não são só em relação à alimentação. Eu até mesmo assim, vai, um paciente que vai fazer uma bariátrica, se não for bem indicado, é um paciente que vai voltar a engordar. Um Uhum. paciente, por exemplo, que tem uma compulsão noturna, em geral, quem tem compulsão noturna, 50% do padrão da ingesta alimentar dele é à noite. Esses pacientes, eles acabam que não perdem muito com a bariátrica. Uma mulher, por exemplo, que tem lipedema, não perde muito. Então, assim, fica um pouco complicado, mas eu acho que entender assim, se tratando de doença crônica, o tratamento com medicação ou não e manter a atividade física é para o resto da vida. Nem a bariátrica, por exemplo, cura hoje em dia a obesidade. Olha, melhora, mas assim, a chance de ter aumento de peso depois é muito grande. Porque assim, o que que eu vejo? Se as pessoas não entenderem que é crônico, eu falo isso de paciente meu, opera, volta depois de 3 anos, e volta assim, porque começou a engordar. Claro que ninguém quer engordar depois de uma cirurgia que é agressiva, mas a falta de nutrientes é muito grande que o corpo dessa pessoa vai ter. Eu já tive paciente que tem hemoglobina de 6 e falar que tá super bem, porque é algo crônico, entendeu? Que ele tá tendo, não é uma coisa aguda, tipo, ah, tive uma hemorragia. Então, assim, é muito complexo. Entendendo que é crônico, você trata para o resto da vida e você consegue sim manter seu peso. Pausa rápida aqui. Eu estava vendo as métricas do podcast e observei que
3% das pessoas que assistem o canal não estão inscritas. Você não sabe o quão importante é a sua inscrição. Os convidados que vêm aqui, eles olham muito para a métrica dos inscritos. Então, você estar se inscrevendo agora vai estar ajudando muito a gente estar melhorando o conteúdo cada vez mais, estar trazendo cada vez mais convidados. Então, obrigado de coração e de volta ao podcast. O que eu acho, assim, uma coisa interessante, que teve até algumas divulgações, relacionado que o Ozempic em relação a suicídio, né, a mutilação. Eu queria falar sobre isso. Quais são os efeitos colaterais e os riscos, né, do Ozempic? Ó, primeiro que assim, em bula, a gente vê que efeitos colaterais é náusea, enjoo, alteração gastrointestinal, tá? Mas assim, a gente sabe que um paciente que teve câncer medular da tireoide ou que tem neoplasia endócrina múltipla não é indicado para usar semaglutida análogos de GLP-1, tá? Que é o Mas que tem no Ozempic. tá, esse é um grupo de paciente que a gente não deveria usar. O que que acontece? Não tá na bula que eu devo pedir para ele uma calcitonina, devo pedir um ultrassom de tireoide, mas é de bom tom que a gente peça, tá? Uhum. Para não ter problema depois com esse paciente. Aí esse paciente pode evoluir super bem. Tem risco de pancreatite? Tem, mas como qualquer emagrecimento muito rápido, quando a gente emagrece muito rápido, a bile, onde que libera enzimas para digestão, começa a ficar mais espessa, aumenta o risco da gente virar pedra na vesícula e dependendo do tamanho da pedra, quando ela é pequenininha, ela pode pegar e ir para o nosso pâncreas e causar uma inflamação. Então é um dos riscos, tá? É baixo, se eu não me engano é 0,3 a cada 100 pessoas, mais ou menos, mas tem, sabe? Falar para você, eu já tive paciente que teve, aí a gente suspende a medicação. Tá? Em relação a suicídio, eu acho que tem algumas questões aí. Pacientes, em geral, obesos, têm a questão psiquiátrica, em geral, já fazem tratamento, tá? Isso é muito comum, pacientes, assim, com uma obesidade grau 2, grau 3, geralmente já tem. E daí, você ficar sem comer, pode ser que acabe, assim, te dando uma ansiedade, uma piora. Eu vejo numa outra questão também. Quando a gente fala de depressão ou de ansiedade, a gente está falando da falta de um neurotransmissor. Esse neurotransmissor é a serotonina, tá? Uhum. A serotonina, desculpa, ela vem através de um aminoácido essencial, o triptofano. Será que esses pacientes ficam numa restrição calórica tão grande que eles não se alimentam bem e acabam evoluindo para falta de neurotransmissor e tem uma piora da depressão? Eu acho que é coisa a ser ponderado, tá? Mas nessa situação eu vejo que não seria só o Ozempic. Qualquer dieta que é muito restritiva, você pode evoluir para isso. Porque às vezes os obesos e tal, não generalizando, mas de certa forma é uma fuga ali, né, de uma ansiedade, de um vazio assim na comida, né? E É, a partir do momento que você dá o Ozempic, você tira essa fuga. Seria nesse sentido. então, mas assim, o Ozempic é muito popular, assim, não pelo preço, eu tô falando que é muito conhecido. Mas quando você vai avaliar um paciente obeso, você tem toda aquela. Já falei aquela questão da inflamação que tem que reduzir de alguma forma ou outra. Mas assim, tem paciente que só é ansioso, que só tem uma diminuição, uma queda de serotonina, que é o paciente que come mais doce. O segundo paciente, que é o mais comum, é o paciente que tem prazer. Você sabe que a gente consegue visualizar isso? Você já viu o filme do Ratatouille? Ele, o irmãozinho dele, que é bem gordinho, do ratinho, começa a comer um monte de queijo e tal, não tem prazer de nada, aquilo é uma compulsão, você É, engole, tá? boa comparação. Agora, quando o ratinho coloca os queijinhos na boca, começa a estourar vários fogos de artifício. Aquilo é o prazer, é a fome hedônica. Ah, eu tenho vontade. Quando você começa, eu tenho vontade de comer aquilo, não é vontade, não é fome, é vontade de comer, sabe? Então, assim, aí será que o Ozempic seria a melhor medicação? O que eu adoro usar, que a maioria dos pacientes tem, é o bupropiona, e o bupropiona com naltrexona. O que é É isso? é uma medicação que é utilizada para parar de fumar, é para parar de beber, mas que foi liberada como contrave, né? Que ajuda pacientes que têm aquela questão da fome hedônica, da questão do prazer, a parar de comer, sabe? E realmente não dá prazer. Eu já tive pacientes que falavam assim: ah, eu tomava uma taça de vinho toda noite, você perde o gosto do negócio. Aí você começa a evitar. Né? E o terceiro grupo de pacientes são aqueles pacientes hiperfágicos que têm muita fome. Tô emagrecendo, Sou eu. não É. sei. A célula de gordura começa a reduzir. Manda mensagem para o meu cérebro, tô com fome, tá? Então daí você começa a querer comer. Esses pacientes sim se dão bem com o Ozempic e se dão bem com sibutramina,
tá? Então, temos 3 tipos. É claro que um paciente pode evoluir para um campo e para o outro, determinado momento da vida, por isso que é importantíssimo o acompanhamento médico. Mas assim, o tipo 1 e o 2 que você citou, os 2 não estão atrelados a um hedonismo? Porque o primeiro, beleza, ele tem uma compulsão, mas essa compulsão vem também pela falta de serotonina, não é? Não, a compulsão e a questão do prazer, na verdade, está relacionado com falta de dopamina. O primeiro caso, que é vontade do doce, o de beliscar, está com falta de serotonina. Você pode ter em todos esses 3 perfis padrões compulsivos, mas compulsão é um diagnóstico um pouco diferente. Por exemplo, é um paciente que mastiga e não sente o gosto, que ele fica empanturrado sem estar com fome, ele come mais que o normal, e uma coisa que eu acho muito característico, ele tem vergonha de comer na frente dos outros. Se você reparar, provavelmente você conhece alguém que está acima do peso, É, total, só que a pessoa não come na sua frente, você fala assim: "Meu, se a pessoa come aquilo, como assim?", entendeu? total. Porque a pessoa tem essa questão da alimentação e ela tem atos purgatórios. Ela começa a provocar diarreia, ela começa a provocar vômito e ela tem um sentimento de culpa muito grande. Sabe? Então, se eu mantiver pelo menos 3 desses hábitos por uma vez por semana, por 3 meses, eu sou dita como compulsiva, tá? Aí o que que acontece? Dependendo da quantidade dos atos, eu posso direcionar a medicação. Por exemplo, o topiramato, que é uma medicação off-label, ela é muito boa para compulsão. O bupropiona também. Agora, quando você já tem uma compulsão muito maior, o Venvance, né, que é utilizado para TDAH, ele pode ser utilizado também. No entanto, assim, tudo conforme a dose, você tem os efeitos colaterais. Essa medicação que é o Venvance, eu acho assim ela excelente. No entanto, dependendo se o paciente já tem um histórico de alguma psicose, de alguma crise de ansiedade, pode aflorar. Então é algo assim, tanto que a receita dele é amarelo, né? Todo médico que tem, justamente para você não ficar dando para todo mundo. E ele também pode causar muitas consequências, né? É, medicação, todas, Ele tem todo anfetamina, né, na composição dele. ele é uma medicação. Eu não desde quando eu sou endócrina, eu não peguei a parte da na verdade, assim, tinha até anfetamina, mas, assim, eu nunca prescrevi. Porque, assim, eu tenho um histórico, assim, pessoal, familiar, da minha irmã que usava anfetamina para emagrecer e teve crise de pânico, depressão e trata até hoje. Então eu, assim, até que ponto você dá alguma coisa para um paciente que você pode dar um estalo, principalmente pacientes em torno de 20, 20 e poucos anos, para pegar e desenvolver uma doença psiquiátrica que vai ficar para o resto da vida. É. Eu acho que tem que ser bem analisado. Não é o seu sucesso como médico não é só o paciente emagrecer, ele emagrecer com segurança. Dá errado, qualquer coisa pode dar. Mas, assim, a gente tem que pegar e pensar quais são as consequências para aquele O paciente. pessoal que busca lá você, como endócrina, né, eles já chegam eles já tentaram outras soluções, como, por exemplo, fazer uma dieta, treinar, fazer exercício, eles já vão direto ali, no caso de tentar usar o Ozempic, tentar usar o Venvance e tal, ou mesmo assim você tenta ainda fazer a pessoa seguir pelo caminho tradicional, tecnicamente pode ser o mais saudável, né? Ó, na verdade, eu vejo assim, que as pessoas não é todo mundo que tem uma vida, atividade física, faz, tem uma alimentação saudável. E mesmo com medicação, se você não fizer isso, fica muito difícil, né. Então, assim, tem muitas pessoas que me procuram que não faz atividade física nenhuma, não muda a alimentação. Eu falo: "Você não precisa ser um atleta, mas o simples fato de você pegar e melhorar, fazer uma atividade física, isso além de ter uma melhora metabólica, desinflamar, você consegue ter manutenção do peso perdido. Porque eu vejo que o principal medo dos pacientes é o seguinte, e às vezes assim, eu acho que é um tabu. "Ai, doutora, se eu usar essa medicação, eu vou ganhar em dobro depois?". O que que eu sempre falo: "Ó, o que que você precisa entender? Qual que é a melhor maneira de perder peso? É você perder constantemente e vai, uns 3, 4 quilos por mês, tá? Porque quando você perde muito músculo, e músculo está relacionado com taxa metabólica. Se eu não faço atividade física, não uso uma creatina, não como proteína numa dose adequada, eu vou perder muito músculo e a minha taxa metabólica é o seguinte, é o mínimo. Vai, digamos que a minha é 1.500. Para eu emagrecer, eu tenho que comer menos. Se eu reduzo muito minha taxa metabólica, antes eu engordava com 2 pães, hoje eu vou engordar com um. Então, assim, criou uma sensação ruim nas pessoas que medicação para perda de peso faz você ganhar em dobro, Uhum, sabe? Mas não é bem assim. legal. Então, a atividade física é fundamental. E dos pacientes que você recebe lá, a maioria você passa o Ozempic nesse sentido?
Se fosse pra passar uma medicação, né? Olha, depende. Eu vejo muito o perfil do paciente, sabe? E eu tenho paciente que já usou Ozempic, e não perdeu peso. Agora tem o Wegovy, né, que é o liberado realmente a semaglutida, mas com doses maiores, tá? Para perda de peso, e tem o Tirzepatida, né? E algumas pessoas, como eu tenho no consultório, a perda de peso é muito maior, mas depende. Eu não acho que vale a pena um paciente que precisa perder 4, 5 quilos pagar um Tirzepatida. Eu acho que são pacientes, assim, escolhidos e que tem que perder uma quantidade muito grande. Sim. A gente tava falando em off, né? Que É, existe pessoas para o Ozempic, né? claro. Qual que é o tipo de... Pra quem que é o Ozempic? Sabe aquela pessoa que chega no café da manhã, come um pão, chega no almoço, come um pratão e na janta um pratão? É esse paciente. É que nem você pensar assim, esse paciente ele é bom também para um balão gástrico, tá? Por quê? Porque assim, o balão vai reduzir o tamanho do estômago dele. E o Ozempic vai reduzir o apetite dele. Se é um paciente beliscador do dia inteiro, pode ser que eu dê o Ozempic e não faça efeito. Entendeu? Então, assim, tem que ser escolhido, tem que ser conversado. Não é só porque ele tem, os estudos dele são muito bons, quer dizer que todo mundo vai emagrecer, tá? Eu acho que essa questão de ir para a farmácia sem precisar de receita é muito complicado. Sim. Porque, assim, você gasta um dinheiro, você pode não emagrecer, sem falar em efeitos colaterais. Então, eu acho que isso é alguma coisa a ser pensado. No caso, esses medicamentos, eles podem ser misturados com outros? Tem algum problema aí você misturar, por exemplo, o Ozempic com álcool, com outro medicamento que a pessoa tá tomando? Como que funciona isso daí? Ó, em geral, às vezes o paciente tem mais de um padrão, tá? Então você consegue pegar e misturar sim, tá? Dependendo da situação. Dá pra você misturar topiramato com bupropiona, naltrexona. Mas assim, em relação a álcool, o que que acontece? Se você não tá comendo muito, você vai ter assim, recebendo aquele álcool, você vai subir muito mais, né? Então, assim, pode ser que você fique alcoolizado com menos? Sim. E também quando você está fazendo uma dieta, o álcool é muito calórico, né? Além de ser uma caloria vazia. Aí não combina muito. Eu não sou uma pessoa, assim, uma médica que sou crítica em relação a, não pode nada disso. Mas eu acho que se a gente tem um objetivo, a gente tem que reduzir. Eu não tô falando que não pode, sabe? Eu não sou uma pessoa que fala assim, eu vou viajar. Eu tenho paciente que fala, vou ficar 15 dias fora, eu não posso comer. Pelo amor de Deus, né? Tipo, você tá indo viajar, aproveita, né? Mas assim, tenta ter equilíbrio. A questão é equilíbrio. Hum. Sabe? Não é para ser magricelo ou para ser super bombado. É assim, você conseguir estar num peso que seja bom para você e você ter os seus parâmetros inflamatórios e metabólicos que sejam adequados, tá? Eu tenho paciente que às vezes a gente olha e parece que a pessoa tá ótima. Quando eu vou ver, ela tem uma insulina muito alta, ela tem uma homocisteína muito alta, um PCR, tudo que vai evoluir, que tá um terreno biológico ruim para evoluir para qualquer doença. Pode ser um câncer, pode ser um infarto. Obesidade, hoje, é um dos maiores, é o que mais causa câncer de mama. Sabe? Tem estudos na Inglaterra que falam que a primeira causa é a obesidade. Então, assim, você vê que é um terreno biológico que pode causar várias coisas, demência, sabe? Eu A falo, doença que mais mata hoje é em relação ao coração, né? olha, questão cardiovascular, uma pessoa que infarta com 50, você pode ter certeza que as alterações que ela tá tendo é desde 30 anos. Não é nada do Caramba! nada. Eu acho até interessante, assim, que nessa questão do Covid, as pessoas falam assim, ai, do nada eu fiquei diabético. Eu falei, não, sabe? Provavelmente você já tinha uma alteração metabólica muito grande, que daí deu um estalo na doença para você ter. Mas assim, e sem falar que tem gente que não faz exame o tempo todo, né? Mas com certeza já tem outras alterações. Nada surge do nada. E pro pessoal que tá escutando isso, como que ele pode saber se ele tá nesse caminho que vai tá levando ele É uma doença? a uma doença? Eu ia usar a palavra desgraça, mas ia ser muito dramático. Ó, tem alguns exames que eu acho que é fundamental ser solicitado. Ferritina. Ferritina tá relacionado com o ferro, né? Mas quando eu tô inflamado, eu deixo muito ferro dentro da célula. Então, uma ferritina elevada me diz que a pessoa é inflamada, tá? PCR ultrassensível. PCR está relacionado com doença cardiovascular, mas como o próprio nome já diz, é ultrassensível. Qualquer coisa pode aumentar, mas é um parâmetro, tá? A gente vai juntando coisas. Insulina. A insulina, o ideal é estar abaixo de 10. Então, o que que você vê com tudo isso que eu estou falando? Que a gente não segue o padrão laboratorial.
O padrão laboratorial é uma curva de Gauss, quer dizer o quê? Olha, eu peguei, digamos, 80 pessoas que não têm sintomas e tá com esse valor, então tudo bem. Mas o que que são sintomas? Para eu evoluir para uma doença, uma resistência à insulina, essa pessoa não tem sintoma nenhum. O único sinal que ela pode ter, às vezes, é o pescocinho mais escuro, que é a cantose nigricans. Então, assim, tentar deixar a insulina abaixo de 10. Eu vou te contar. E homocisteína. Homocisteína também, várias reações químicas dependem da homocisteína. Se começa a aumentar muito, quer dizer o quê? Que o meu colesterol eu oxido muito mais. Então, eu deixo ele muito mais fácil de entrar numa artéria e evoluir para o infarto. Se eu ficar com uma homocisteína elevada no meu cérebro, eu acabo evoluindo para uma demência. Então, tudo isso eu consigo pegar e falar: olha, esse paciente precisa emagrecer, dependendo do caso, melhorar a alimentação, Sim. precisa melhorar, sim, vários padrões da vida dele, desinflamar e reduzir estresse oxidativo. Isso sim, então ferritina, homocisteína, PCR, VHS também, são algumas coisas que a insulina, que a gente possa ver. Digamos assim, estou com um paciente, tudo isso dele está perfeito, mas eu estou desconfiada. Eu peço uma curva glicêmica. Grávidas fazem isso, que é um exame em jejum, que você toma um suquinho bem doce e a gente fica medindo o açúcar no sangue. Só que a gente vai medir, além do açúcar, a insulina. É impressionante. Tem paciente que está com a insulina de 8, quando faz a curva glicêmica vai para 150. Que Quer- isso? Então, quer dizer assim, que o corpo dele hoje consegue manter aquele açúcar baixo, mas que uma hora não vai mais aguentar. Depende de cada um, Entendo. entendeu? É Então, como você fazer um teste pra ver o que que vai acontecer no futuro. e assim, ele consegue, se ele aumenta mais de 7 vezes, é porque você já é inflamado. Então, assim, é porque não é todos os médicos que acabam solicitando os exames, Sim, mas é importante. sim. Você falou da marquinha no pescoço, né? Aqui debaixo do braço, que é mais É como se escurinho. fossem umas listras assim, né? É. Eu já tive isso quando eu era moleque. Então, às vezes eu vejo criança que tem, né? E daí o emagrecimento ajuda, né? Nessa questão. Mas é algo assim, patognomônico. Você viu aquela manchinha mais escura, você vê que o paciente tem resistência à insulina. É, Só que na época eu era bem gordinho também. às vezes você vai ao médico, ele pede só glicemia. Ah, mas tá 90, tá tudo normal. Não. Para acontecer, como você mesmo disse, a desgraça, aconteceu muita coisa antes. Então, assim, Então esses são os sinais. Quais são os sinais assim que a pessoa pode ver no corpo dela pra saber se ela tá indo é esse rumo aí, né? eu acho que a questão do acantose é o principal, tá? É. Mas, assim, são mais uns exames mesmo e algumas queixas, né? Aquele cansaço sem explicação, sabe? Às vezes a pele tá mais seca. Eu acho que são coisas, mas são coisas muito sutis também. Mais seco, eu achava que era mais oleosa. Não, às vezes ficando mais seca, tá? Mas assim, são coisas que pode ser um diagnóstico ou pode ser outro. Eu acho que exame assim é fundamental para a gente conseguir Uhum. prever algumas doenças, algumas instalações que a gente vai ter. Por que que quando a gente se alimenta bem, nosso cérebro funciona melhor? Porque, por exemplo, aqui no podcast eu tenho que estar com a mente boa, né? Pra eu Sim. conseguir conduzir a conversa e tal. Então, sempre no dia anterior eu nunca como besteira, doce, etc. E eu sempre sinto que eu fico melhor, né? No dia que, por exemplo, ontem eu me alimentei bem, hoje eu me sinto melhor. No dia que, por exemplo, eu gravo na segunda-feira e no domingo, dou uma relaxada na dieta, eu já não sinto que é a mesma coisa. Por que que a má alimentação afeta, assim, nosso sistema cognitivo? Ó, para a gente ter um cérebro que funcione bem, a gente tem que estar um cérebro desinflamado. Então, a alimentação é fundamental. E a gente tem que ter melhor adaptação mitocondrial. Mitocôndria é uma organela que é como se fosse a nossa usina de energia. Então, é interessante, sim, sabe, a gente fazer alguma suplementação para ela. Toda vez que a gente começa a inflamar, a gente começa a fazer com que não tenha um bom funcionamento, um bom metabolismo, né, do nosso neurônio, do nosso astrócito, que acaba levando energia para o nosso neurônio. Então, é um dos motivos. Tá Sim. bom? Por exemplo, o álcool. O álcool, ele é muito inflamatório. Não é tomar um chopp que vai te fazer isso, mas a constância, você acaba. Tem até uma coisa interessante em relação à memória e isso. Porque antes achava assim que neurônio não era feito depois que a gente é adulto. Só que hoje em dia a gente sabe que é sim feito, só que ele é feito numa área chamada hipocampo. Só que lá nasce o neurônio, até o desenvolvimento dele maduro, ele passa por várias fases. Uma pessoa que tem um cérebro inflamado por alimentação, por obesidade, pela uma resistência à insulina,
ele não consegue ter o desenvolvimento total do neurônio. Isso sim pode pegar e atrapalhar a memória do paciente, porque é na área do hipocampo. Sim. Você falou da inflamação, né? Essa inflamação que ocorre é simplesmente pela alta ingestão de calorias ou tá relacionada a açúcar e gordura? Na verdade, assim, o peso em si, tá, causa isso. Açúcar, que é os refinados, farinhas, acaba Mas, acontecendo por isso, exemplo, álcool. se ontem eu tivesse comido 3 quilos de carne de patinho, por exemplo, que tem baixa gordura, é uma ingestão calórica alta, só que não tem muita gordura, é um alimento não é processado, etc. Hoje, eu sentiria a diferença? Ó, você tem duas coisas aí. Tentar optar por alimentos menos inflamatórios e também pela quantidade. Se você comer muito, imagina quanto tempo você vai demorar para digerir, né? Se for uma coisa assim, eu vou comer pra caramba no almoço, um dia não, tá? Mas se for assim, no almoço para fazer hoje a gravação, aí sim, demora muito mais. Uhum. A alimentação é tudo, né? E assim, infelizmente, hoje, não dá pra gente também cobrar muito das pessoas que assim, eu não vou comer isso, eu não vou comer aquilo com agrotóxico. É difícil coisa que não tem. A gente tenta comer o mais saudável possível, mesmo sabendo que o que a gente come hoje é muito diferente, por exemplo, do que a minha avó, que morava num sítio, comia. Sim. Porque ela plantava e comia, não tinha agrotóxico, não tinha nada. A gente tem um número lá que a gente ingere não sei quantos litros de agrotóxico, né, por... Olha, além disso, o que acontece é assim, que eu fico abismada. Antes eu comia muito grão, comia chia, tudo mais. Só que depois eu fui ler que assim, eles têm uma quantidade de pelo de rato, de fungo, que eles podem deixar. Igual Então, chocolate, né? chocolate é uma desgraça, porque tem pelo de rato, gente. É café. Perninha de barata. Então, tudo bem, vai sofrer um processo, mas assim, eu vejo muito dos grãos em relação a fungo, que tem pessoas que estudam isso, que falam assim, será que isso não é a base de algumas doenças que estão surgindo? Não sei, não dá pra gente ficar, tipo, neurótico, né? Mas pelo menos tentar fazer o básico. Sim, legal. E visto que a obesidade é uma doença crônica, e que ela não tem cura, o cara ele vai ter que realmente lutar a vida inteira contra Vai, isso. vai. A tendência do corpo, que nem eu te falei, é pro peso mais pesado, e não é fácil, sabe? Toda a primeira consulta de obesidade, principalmente paciente bariátrico, porque a pessoa às vezes tem uma expectativa que vai fazer a bariátrica, que vai ficar tudo bem. Não tô falando que não vai. Tem muitas pessoas aí que vão falar pra mim, eu estou tudo bem, mas eu tô falando assim que tem muita gente que vai ter que ficar o tempo todo, olhar. É chato, né? Porque assim, a vida inteira você vai ter isso. E vai ter pessoas talvez que não tenham tanto essa situação, mas a maioria sim. E vai ter que assim, por isso a atividade física é fundamental para a manutenção desse peso. Fala pra gente mitos e verdades assim em relação à obesidade, esses medicamentos. Mitos que estão enraizados assim que o povo acha que são verdades absolutas e verdades assim que não são muito ditas. Eu vou falar algumas que eu vejo de paciente no consultório. Uma que eu acabei de falar, que assim, os pacientes acham que tomar fórmula, às vezes fórmula, medicação, vai engordar em dobro. E não é isso. É que nem eu te falei, quem emagrece rápido perde músculo, né? E acaba que cai a taxa metabólica. Então acaba engordando com menos do que antes, né? Isso é uma das questões. Toda medicação pode dar um estopim de doença psiquiátrica. Não. Tem umas que podem sim, um Venvance da vida, uma Sibutramina, tanto que eu acho que você deixa por último, Hum. sabe? Pessoas que falam assim, nossa, eu emagreço muito com Orlistat. Orlistat é uma medicação que inibe uma enzima, então você diminui a absorção de gordura pelo intestino. E elas acham que só isso resolve, porque na verdade as pessoas precisam, muitas delas, vêm para crer. Aí quando ela vai no banheiro, faz cocô e vê que tá cheio de óleo, nossa, eu tô emagrecendo. Mas na verdade não é só isso. Sabe? Hoje em dia, eu até prefiro não passar Orlistat. É uma medicação que eu não gosto, sabe? Isso é um dos mitos que eu vejo, assim, que as pessoas têm, né? E de verdade, a verdade é assim, eu acho que pode ter 1000 dietas. O que a gente sabe que dá certo, assim, é tirar esses processados, farinha, tirar açúcar. A melhor dieta, pode inventar 1000, é dieta do Mediterrâneo, que tem uma quantidade de grãos, apesar de ter essa questão do Falam fungo. que é a melhor dieta do mundo, né? A melhor dieta, assim, por questão cardiovascular, assim, sabe? Então, não adianta você fosforilar, nossa, vai ter uma dieta assim, assado, ó. A gente sabe que se a gente reduzir, fazer atividade física e desinflamar,
não tem como você não perder peso. E claro que em muitos momentos, ou talvez por anos, usar medicação para conseguir manter uma ingesta menor de calorias. É mito dizer que a gordura é ruim? Gordura alimentar? Isso. Não, gordura é bom. Olha, tudo depende, né? É que nem a história do colesterol. Colesterol é fundamental, mas depende a qualidade dele, assim, depende todo o seu corpo. Colesterol é um tipo de gordura? Olha, porque assim, tudo tem uma transformação. Entendeu? Que, por exemplo, você come, daí os ácidos graxos, é tudo quebrado, até ser tudo empacotado indo para o seu corpo. Tem muito mito em relação assim, o LDL é o colesterol ruim. Ele não é ruim. O colesterol é fundamental para a produção dos seus hormônios. O que é ruim? Quando você, por exemplo, olha como a insulina tá aí de novo. Você tem uma resistência à insulina, a resistência em alguns lugares, e ela age normal nos outros. Ela vai no fígado e consegue fazer com que o seu colesterol, o LDL, fique menorzinho. Menor, ele entra na célula e infarta, tá? Na célula não, no endotélio. Gordura é boa, mas assim, tudo depende da quantidade que você come, tá? Eu acho assim, que se eu fosse falar pra um paciente tirar alguma coisa, era farinha branca. Tudo? Olha, Pra sempre, você fala? ai, Cauê, eu vou te falar que muitas doenças, se eu for pensar assim numa tireoidite Hashimoto, tá? Quê? Uma inflamação da tireoide que leva a hipotireoidismo, né? É uma doença autoimune. Se eu for pensar nessa doença autoimune, ela tem relação com o glúten. Então, assim, se eu for pensar em várias outras coisas, e você fala assim, mas eu não sou intolerante ao glúten. Mas às vezes você tem uma alteração de sensibilidade, às vezes tem uma alteração intestinal. Então, eu acho assim que não é gorduras, beleza, você não vai se empanturrar de gordura, mas se você tirar o glúten e tirar o açúcar, eu acho que você já resolveu boa parte dos seus problemas. Mas pra sempre? Ó, eu digo para meus pacientes pelo menos 3 meses pra gente fazer para você ver o benefício, Pra você tá? limpar do Pra seu... você limpar, Quanto tempo que o cara tem que seguir na dieta, assim, pra ele se acostumar e... Porque falam, né, que tem um período de tempo que você vai sofrer, né? Você vai cortar álcool, você vai cortar farinha, não sei o que e tal, tal, tal. Nas 2 primeiras semanas, 3 primeiras semanas, parece que é o inferno, né? É. E depois parece que se acostuma. O Por que corpo que você se acostuma? Olha, assim, você vai se acostumando, você vai tendo outra forma de ter uma metabolização. Por exemplo, eu vou fazer que nem eu te falei, uma dieta cetogênica. No primeiro, segundo dia, terceiro dia, o meu cérebro não está acostumado a pegar e ter uma outra metabolização, um ácido graxo, tá? Mas aí depois ele vai se acostumar. Então, no começo, em relação a cansaço, você vai ter. E também tem aquela questão da parte hedônica, né? Que você vai se habituando, né? A pegar e modificar a alimentação, ver que você pode ter outros prazeres que não são só os alimentares, né? Para você ir se encaixando numa situação. Eu sei que é difícil, que assim, principalmente aqui no Brasil, a gente tem muita questão de sair, comer, beber, e aquilo é um A prazer, não só. comida tá atrelada ao ambiente social, né? Então, assim, você fala, daí eu não vou mais sair. Tem paciente meu que fala assim, vai ter aniversário de uma pessoa, eu não vou. Eu falei, mas por que que não vai? Porque eu não vou poder comer. Eu falei, mas tem outras coisas pra você fazer lá. Sabe? Eu quero beber alguma coisa. Eu falei, bebe, mas assim, reduz, Uma entendeu? coisa interessante, uma estratégia interessante que eu utilizava antes de... Quando eu tava gordinho e tal, eu queria emagrecer, era comer antes de ir, né? Então É você uma come coisa antes de boa. ir, porque você já chega saciado, come bastante verdura e tal, porque assim enche o estômago por um longo período de tempo, né? É uma estratégia boa. E eu acho que é interessante não só para isso, para a gente se conhecer e fazer algumas estratégias para que a gente não tenha problema, né? E assim, quando você pega um paciente, tô usando o Ozempic e não tô emagrecendo. Aí a gente precisa ver o seguinte, aonde que você tá errando? Qual refeição? Qual que é a comida que você, por exemplo, assim, aquele doce depois do almoço, sabe? É um hábito. Mas assim, o que que tá faltando ali? É claro que o açúcar, né, como eu falo, não é bom, mas tipo, já que tem tanta vontade assim, tenta escolher o 70%. Obviamente que quem come açúcar vai achar amargo, mas uma hora vai se adaptar. E tenta comer após a refeição, porque a absorção vai ser menor. Então, é uma estratégia que dá para utilizar. Lembrando assim que as nossas papilas, para a gente sentir esse sabor, a gente tem o sabor do ambiente, que são as frutas. Uma pessoa que está comendo Nutella há muito tempo, óbvio que ela não vai achar que um damasco é doce. Porque você vai, tem como Uma sensibilizando. maçã. Às vezes eu falo, você tá com vontade de comer alguma coisa? Come um damasco. Damasco não é doce. Eu falei, Nossa, isso é muito doce. então, mas é porque assim, às vezes a pessoa tá com outro nível Uma de. tâmara também. Tem coisa. E até em relação à fruta, sabe? Assim,
tudo que a gente for comer e fazer uma melhora da alimentação, a gente pode comer, mas reduzindo, né? Coisas saudáveis. Só que assim, o que eu vejo muito que as pessoas não têm ideia é em relação ao suco e à fruta. Quando você toma o suco, você tira toda a questão das fibras e você absorve toda a frutose. É. Quando você come a fruta, não. Você tá pegando a parte mais calórica, que não vai te É, sustentar por muito tempo, e então, jogando no. Deus foi muito sábio quando fez a fruta com a fibra, porque daí você come aquilo, aí melhora. É. Então, assim, tem algumas estratégias. Tem, assim, eu acho que é interessante, além da consulta com o endocrinologista, com o médico, passar um nutricionista que consiga ver aonde é que também está tendo os escapes para a pessoa melhorar isso. Eu vejo que tem vários caras na internet, assim, que vendem cursos como perder a barriga em 21 Ai, dias e tal. eu não acredito. Tem como fazer isso? Ah, eu não sei se ele viu um estudo, né? Mas assim, não acho que é. Uma que você emagrece tudo, né? Então, assim, você não vai escolher. Tem gente que fala pra mim, ah, eu só quero emagrecer a barriga. Ah, e daí é lipo, entendeu? É assim, você tem que entender que é outros mecanismos que você vai ter, claro, fazendo uma atividade física, pegando mais na barriga. Mas eu acho que para uma pessoa perder uma barriga em 21 dias, eu acho que ela não deve ser tão acima do peso, né? Porque dependendo da situação, você não perde. Sim. Qual que é o tempo, assim, pra perder essa barriga aí Qual adequada? barriga? Ah, eu acho que depende do paciente. Eu, o Aquela que barriguinha de. Sabe? de chope? É. Ó, eu vou te falar. Eu tenho uma meta não de local. Eu tenho uma meta de, assim, para os pacientes. Ó, em 30, 40 dias que eu acabo os vendo, assim, eles vão voltar com 4 quilos a menos. Não quero nem que perca muito mais, para não perder músculo. E os pacientes vão perdendo. Que isso eles vão se habituando. Tem muitas dietas, assim, que. Eu até já fiz curso assim, vende um pacotinho, tipo assim, vai, sei lá, tipo uma cesta básica com as coisas que eles vão te dar que você vai comer em um mês. Você vai emagrecer? Ó, vai. Mas você vai conseguir manter aquilo? Até que ponto? Tipo assim, eu até entendo, vou casar daqui a um mês, perder 12 quilos. Mas, gente, você não consegue manter. Então, assim, são vários pontos para quem trata obesidade, sobrepeso, que não é só perder, é ter a manutenção. Eu falo que tratamento para obesidade, pelo menos, são 2 anos. O que eu vejo assim, nossa, emagreci. Tá, parei de Pelo tomar. menos 2 anos. Eu falo sempre o resto da vida, mas eu tô falando assim, você tem que fazer desmame da medicação. Claro que dependendo do peso, a É pessoa. complexo. Porque assim, por que que tá acontecendo, né? Pra pessoa estar engordando. A pessoa tem que fazer atividade física, tem que entender. Não é num dia que você vai entender tudo numa consulta. E, na verdade, os problemas vão vindo depois, né? Com o dia a dia. Mas assim, não pode, tipo, eu tô tomando bupropiona na dose 150. Aí tirar do dia pra noite o Ozempic? Não, vai reduzindo, vai espaçando, sabe? Entrando na questão hormonal, né? Como que a reposição hormonal pode ajudar uma pessoa a emagrecer ou ter uma qualidade de vida melhor? Ó, E a partir de que idade, né, que é interessante? o que, assim, mulheres, né, acabam que tem uma queda de hormônio a partir dos 40. Começa a ter progesterona. Porque a mulher não começa mais a ovular. Se ela não ovula, ela não produz progesterona. A progesterona deixa a mulher mais irritada, tá? Deixa a mulher sem dormir. Nisso, claro que a irritação, o cortisol aumenta, atrapalha a perda de peso. Quando a mulher começa a evoluir no climatério, que é após mais ou menos os 40, com queda de estrogênio, ela começa a ter muito mais dificuldade para perda de peso, engordar sem comendo a mesma coisa. Por quê? A queda do estrogênio começa a fazer com que ela tenha gordura visceral. Essa gordura Hum, visceral é muito mais inflamatória. Então ela começa a ficar mais barrigudinha, começa a pegar até essa resistência e começa a ter dificuldade para perda de peso. sim. Então, quando a gente faz uma reposição hormonal, não é que uma mulher vai emagrecer só desse jeito, só que a gente consegue evitar, por isso que é importante começar antes da menopausa, evitar Que é nos que ela tenha 40? em torno dos 40, 40 e poucos anos, que não que você vai entrar com estradiol com 40 anos, mas você entra com progesterona. Entendeu? Só que você vai acompanhando o evoluir da questão da hormônio feminino. Só que quando você deixa cair totalmente o estradiol, você tem muita gordura visceral. Tanto que uma mulher entrou na menopausa sem reposição, tem mais gordura visceral, ela tá mais inflamada. A chance dela de infartar é igual do homem. Antes da menopausa, mulher infarta bem menos, se você for pensar. As pessoas que você conhece que infartaram, em geral, são homens. Total. Então. A questão hormonal está relacionada com isso. E em relação aos homens, É tá? verdade. Por que isso? Por causa que o estrogênio é muito protetor.
tá? Quando ele cai, ele causa esse acúmulo de gordura visceral, ele inflama. Se você deixa muito tempo a mulher sem estrogênio, você tem chance daí de acumular placas de ateroma nas artérias dela. Tanto que uma mulher, entrei na menopausa faz 10 anos, eu posso começar a fazer uma reposição hormonal? Primeira coisa é fazer exames todos cardiológicos, porque se ela tiver essa placa, a falta de estrogênio, e eu colocar ele em seguida, eu posso deslocar aquela placa, ela tem um AVC. Então, por isso tem que começar antes para não ter formação de placa e quando já passou um tempo, você se certificar que não tem problema nenhum, Hum. sabe? Em relação ao homem da questão hormonal, a testosterona, ela ajuda também a perda de peso, mas não adianta você repor testosterona se a pessoa não faz nada. Só que o homem não sofre isso que a mulher sofre, porque a mulher tem uma queda abrupta, assim, vai caindo, declinando, mas em torno da fase mais produtiva da vida dela, em relação ao trabalho, que é de 45, 50 anos. O homem vai começar a estar com uma testosterona baixa, em geral, 70 e poucos anos. O estrogênio, é estrogênio ou estrógeno? Ó, estrogênio é assim, é uma classe, tá? Aí ele tem alguns. Tem o estradiol, estrona e o estriol. Tá. Na mulher, ele cai a partir dos 30, Não, 40, em torno dos 40 e pouco. mas ele... Por que Ele vai então caindo de que a pouquinho em mulher pouquinho. fica no auge dela, falam isso aos 30 anos? 30, 40 já tá caindo, Sim. tá? E assim, com os 30, você já tá tendo algumas alterações metabólicas, tá? E o homem começa a decair a partir dos 30 Não, ou homem, 40? testosterona, ele vai cair depois, tá? Por exemplo, tem até um caso importante em relação à queda de testosterona. Eu tenho um paciente meu que ele tava com 240, 200 por aí, tá? Que é pouco. Não, de peso, Ah, tá. tá? Aí ele tinha uma testo total que era 220 e mais ou menos o laboratório até 800, 900. E daí a gente começou. E a outra coisa, a testosterona, ela pode se transformar em DHT, que é mais potente, ou estradiol, tá? Quando se transforma em estradiol no homem, tá relacionado com uma quantidade maior de tecido adiposo, porque sofre aromatase. Então ele tinha muito estradiol, esse Uhum. cara. Aí a gente começou a bloquear essa formação de estradiol e ele estava com a testo baixa. E o que era a testo baixa dele? Como quase todos os obesos têm. Ele está inflamado e o hormônio não age direito no receptor. Ele emagreceu, ele perdeu 30 e pouco, 40 quilos. Meu, a testosterona dele foi para 800 sem fazer nada. Que doideira, por conta dos receptores. Por isso que, assim, eu espero o paciente falar, ó, Então, só de emagrecer, a pessoa já vai aumentar a testosterona dela naturalmente. quando o caso é esse, tá? Em geral, 98% é. Aí aumenta desse jeito. Tanto que, assim, tem que ver, será que é que todo mundo fala, tem que dar testosterona injetável? Não, nem todo mundo tem que, pra homem, tá? Nem todo mundo tem que fazer isso. Por isso tem que ser avaliado, tem que pegar exame, tem que ver como que o paciente tá. Hum. Esse paciente foi um caso bem legal, mas a maioria deles aumenta sozinho. É possível aumentar a testosterona de forma natural? Exercício físico aumenta, tá? Mas não cria uma expectativa, tirando esse quadro inflamatório de uma obesidade mórbida, que, assim, um Vai menino. aumentar pra 2.000, 3.000, 10.000. Isso não é nem fisiológico, tá? Então, assim, para níveis fisiológicos, digamos um homem, 35 anos, tem a testo magro de 400 e pouco. Com exercício físico ele pode chegar a 600? Pode, tá? Sim. Mas ele pode chegar a 1.000 e pouco? Duvido. Eu, por exemplo, eu vou querer começar a fazer uso de hormônio, mas, por exemplo, hoje eu tenho 21, né? Ainda é muito, muito novo e tal, mas a partir dos 30 e poucos, eu acho que Olha, eu posso utilizar pro resto da vida? pode. Assim, vou te falar na questão do homem, tá? Você precisa da testosterona lá no seu testículo para você pegar e ter uma maturação dos seus espermatozoides. Então, sempre quando eu pego paciente, que às vezes, por algum motivo, realmente o paciente não produz testosterona. Eu falo assim, ó, você vai querer ter filho? Então a gente tem que pensar. O momento é agora, tal. Eu não quero ter filho, eu já tenho. Tô com a testosterona baixa? Sim. Pode pegar e fazer. Aí é pro resto da vida. Mas Mas espera, vai inibir a sua chance de ter filho? reduz a sua chance naqueles momentos, tá? Aí depois você tem que esperar para ver como é que vai ficar. Você pode fazer o quê? Estimular seu eixo, tá? Mas o que você tem que ver? Um paciente, para você produzir testosterona, você tem estímulos de uma glândula que fica na cabeça que começa a estimular o seu testículo a produzir testosterona. Às vezes, o que está acontecendo, que a sua tá baixa, não é porque é porque você tá com pouco estímulo desses hormônios, FSH e LH, para ir para o seu testículo.
tá? Hum. Então a gente consegue pegar e usar o clomifeno, por exemplo, que é o estímulo, né, do LH, para agir no seu testículo e estimular a testosterona. Agora, digamos, eu tenho um FSLH aumentadíssimo. O que que pode ser? Eu tenho varicocele, né, homem, né, no caso, trauma de testículo, aí vai ter que usar a testosterona mesmo. Eu falo mais por questão de esporte, né? Desempenho físico. Mas eu acho assim que tem outras opções que você possa fazer. Claro que manter uma testosterona em níveis adequados, mas a questão de alguma suplementação. Eu acho assim, creatina é uma coisa que eu acho que é fantástico, tanto para o esporte, tanto para a parte cerebral. Eu acho assim que é algo que funciona muito bem. Sim. E muita gente fala, né, que, por exemplo, quando você faz um ciclo, porque quando a gente fala de hormônios, são em ciclos, né, que você tem que fazer. Para homem. Só pra homem? É. Porque para mulher em geral, o que que acontece? Você tem uma falência ali da situação. Para os homens, ele quer fazer o ciclo para ele ter uma hipertrofia. Aí ele tem que fazer o pós-ciclo. TPC, né? É. Eu Mas não no tra... caso da mulher, pra performance em esporte, ela não faz um ciclo? Então, por exemplo, assim, ó, vou te dar algum exemplo de uma mulher. Eu tenho uma mulher que tá com 40 anos, a gente tá usando alguns hormônios. A gente deixa, eu faço muito implante hormonal, né? Uma paciente com uma TPM, uma paciente que tenha mioma, tá me falando tudo que ela tem queda de progesterona e que não é que aumentou o estrogênio dela, mas que naquele momento tá sobressaindo sua progesterona. Usar uma gestrinona, tá? Que é um hormônio que você não produz, ninguém produz, mas que é um hormônio sintético que a gente pode colocar no implante, pode melhorar a performance física dela sim, Hum. tá? Mas eu falo pra ela, não cria uma expectativa que você vai ficar totalmente forte. Claro que melhora, que falam até erroneamente a questão do chip da beleza, que assim, ele melhora, mas assim, desde que você faça atividade física e também não é essas coisas. Quando você vê uma mulher que tá muito grande, você pode ter certeza que ela tá tomando muito mais coisa. E muito mais suprafisiológico. Sim. Suprafisiológico seria, no caso, você dá uma dose a mais do que o seu corpo já produz. Não, é assim, quando eu vou ver os hormônios da mulher, testosterona, digamos que vai até 70. Se eu começar a aumentar muito, se chama suprafisiológico. Quando eu pego uma mulher e deixo a testosterona dela em torno de 200, eu posso causar virilização Qual que é nela. o padrão da mulher em testosterona? Ó, assim, quando a gente faz reposição, a gente vê a testo da mulher. Quando a gente não faz, a gente não precisa nem olhar. Ou só se tá muito alta. Vou te explicar por quê. Mas geralmente é assim, É 70, 90, o máximo. nossa, bem baixo, né? É, pra você ver. Que Comparado ao assim, homem, né? não tem nem comparação. Não tem nem comparação. É totalmente diferente. Por isso que, assim, quando você for repor testosterona na mulher, são doses muito baixas. Você repõe por alguns motivos, sim, porque a gente associa testosterona com parte sexual, mas a testosterona te dá ânimo, te dá questão intelectual, questão, tipo, cognição. Eu tenho um paciente que ele estava usando antidepressivo. Só que assim, às vezes, psiquiatra, como não tem uma visão integrativa, depende, né? Claro que tem pessoas fantásticas. Não pede exame nenhum. Ah, tá, toma, fluoxetina. Meu, dá fluoxetina, sertralina, daí que se a libido dele estava ruim, foi pra ladeira abaixo, né? E daí você vai ver, na verdade, ele tinha uma baixa testosterona, né? E a gente começou a fazer a aplicação. Só que como a gente faz a aplicação, pode ser a cada 15 dias, a cada 7 dias, você tem a aplicação, você tem a subida do hormônio, depois você tem a queda. Toda vez que você tem a queda, você piora os sintomas de depressão. Aí o que que a gente fez? A gente pegou e foi para um implante hormonal para ele que durou 6 meses. Nunca mais tomou antidepressivo. Sim. Então, assim, tem muita coisa que você pode fazer e você consegue correlacionar com o hormônio. Eu acho que o hormônio é importante para muita coisa, mas não é tudo, sabe? Vou te dar um outro exemplo. Não adianta assim, nossa, meu casamento tá uma merda, não tenho vontade de transar nem nada, e daí você dá hormônio. Claro que a libido tem a parte hormonal, mas, gente, se você tem um relacionamento ruim, se você não se valoriza, não Claro, não adianta. Se você não claro. sabe onde que é bom te tocar, não adianta você partir para o hormônio vai salvar minha vida. Me deu um gancho, assim, de curiosidade, ô Juliano. No caso, parece que a mulher, ela é mais, hormonalmente falando, né? Ai, Mais emocional, talvez. Isso tem alguma relação? olha, a mulher, o que é mais emocional? Porque assim, ó, o ciclo menstrual, o que que acontece? A mulher tem um aumento dos estrogênios,
tá? Aí tem um pico que ocorre a ovulação, vai tendo uma queda e tem um aumento. Então, tipo, aqui estrogênio, aí depois vai tendo progesterona. Tudo isso faz o quê? Você tem uma alteração de hormônios, de tipos de hormônio, e dependendo do ciclo, tem mais ou tem menos. Isso faz com que a mulher tenha muito mais essa alteração emocional que você tá falando. Sim. Tá? Então, quando tá para menstruar, tem uma queda muito maior dos hormônios. Assim, faz com que ela fique com mais vontade de doce, faz com que ela fique mais irritada. Entendo. Tem mulher que fica assim, muito, com uma TPM muito forte, Isso é sabe? interessante, né, pra uma mulher que tá escutando, pra ela se conhecer também, né, nesse sentido. Então, eu acho assim que é muito importante. E sem falar que, assim, o que eu. Você vê que toda hora eu pego na Tipo, questão. você como mulher, perguntando você como pessoa, assim, você, quando passa por esse momento, você sente que você é diferente, assim? Ah, eu fico. Eu vejo que tá pra menstruar, fico assim, mais irritada. Pergunta pro meu namorado se eu fico. Como que eu fico? Fico mais irritada, mau humor, isso é Mas eu fato. falo, mais compulsão por doce também, nesse sentido de Ah, com alimentar? certeza, eu nem gosto de doce. Tá pra descer pra mim, dá vontade de comer chocolate. Aham. Porque o que acontece? Quando você começa a ter queda dos hormônios, você tem que ver que não tem só uma ação periférica, tem uma ação central. A serotonina, ela é muito importante para pegar e melhorar essa questão de ansiedade e depressão, que é a tristeza. E o estrogênio, quando ele começa a ter uma queda, ele começa a reduzir a expressão de algumas enzimas e diminui a quantidade de serotonina. Tá? Então, nesse período, a mulher acaba sentindo mais isso. Sem falar que caiu progesterona, ela não tem mais aquela questão de tranquilidade, o sono perde um pouco a qualidade, tá? Mulher depois dos 40, que tá entrando naquela fase de climatério, a chance dela evoluir para uma ansiedade, para uma depressão é muito grande, por causa da queda hormonal. E aí que é interessante Olha, eu acho que é interessantíssimo, tá? Porque assim, a reposição. não só por isso, para a questão de prevenção de demência. Eu não tô falando que toda mulher que vai fazer reposição hormonal, nossa, não vai ter demência, não. Mas se você cuidar bem do seu cérebro, você consegue dar. A chance é muito menor. É menor, tá? Então, assim, o que que você tem que pegar? Toda assim, creatina é muito importante. Se eu for falar para você, Até pra olha. quem não treina, né? Nossa, para o cérebro é fantástico. Eu faço um protocolo de creatina para os meus pacientes de 7 dias, não tem um que fala que não melhora a cognição, Que sabe? loucura. E quando a mulher entra nessa fase, ela começa a esquecer coisas. É como se seu computador tivesse cheio e não conseguisse buscar, demorasse muito para abrir uma tela. Hum. Ela vai falar uma palavra, ela esquece a palavra, depois ela fala. Uhum. Entendeu? Então, é isso que a queda de hormônio faz. Sabe? Se eu for falar mulher 40 anos mais, o que que eu teria que fazer? Eu daria creatina para ela, eu daria coenzima Q10, eu daria um ômega 3 com uma quantidade maior de EPA que DHA para melhorar e um magnésio trionato para deixar ela mais tranquila. O homem sente a mesma coisa em relação a quando a testosterona começa a cair? Sente. Sente. Então, é isso que eu te falei desse paciente. Fica depressivo, cognição, emburrado, fica. Só que, em geral, acontece quando ele tem 70 anos e as pessoas associam realmente ao próprio envelhecimento, que tem a ver. Mas nada como você pegar e fazer seus exames, procurar um médico e se cuidar, né? É que a mulher é muito diferente, o corpo. Durante a gravidez, a mulher tem diferenças hormonais também, né? Tem, Variações. tem. Assim, Como que é? fica totalmente diferente. Tem um aumento da quantidade de hormônios, né? Só que, assim, daí depende da mulher. Tem mulher que fica super bem, sabe? Mas tem mulher, principalmente no pós-parto, né? Mas Porque parece que a mulher fica mais feliz, né? Ou não? Fica, porque ela tem uma quantidade maior de hormônios, tá? Só que quando ela pega e tem a gestação, acaba, tem o parto, ela tem uma queda muito grande de estrogênio e progesterona. A chance dela entrar numa depressão pós-parto é muito grande. E é um momento assim, você tá com uma criança dentro da sua barriga e você tá lá. Quando sai, você não sabe lidar com aquela situação, exceto se você já tem vários filhos, mas ainda mãe de primeira viagem, é uma situação totalmente diferente, você com os hormônios lá no pé. Então, assim, é bem comum. Imagina isso somado a, por exemplo, você perder, né, a criança quando ela... Deus me livre. Deve ser horrível mesmo. Porque vai somar as duas As duas situações, total. né? Mas, assim, eu acho que, infelizmente, essas coisas acontecem, né? Quando tem coisas ruins, se eu for falar em especialidade médica, algumas coisas ruins que, infelizmente, pode acontecer, as piores são com obstetrícia, né? Porque envolve ali 2 vidas Com ou o quê? mais. Com um feto que vem a Ah, morrer. sim. É bem complicado. Quais são os novos medicamentos, assim, que
Parece que, igual eu tava falando em off, né? Tem um que chama Monjaro, É o que vai Tizer... vir aqui pro Brasil. Quais são os próximos medicamentos, assim, que podem curar a obesidade, sei lá? Você tá focado em curar a obesidade? Não, na verdade, o que tem é o Tirzepatida, né? Que é o Monjauro. O Monjauro, ele É tem... Monjauro? É, Monjauro. É o nome comercial, tá? O Tirzepatida é o nome. Ele é uma molécula que ela se liga no receptor de GIP e no receptor de GLP-1. GLP-1 é esse que a gente já falou do Ozempic. O do GIP, o que que ele faz? Ele não atua tanto na questão do retardo do esvaziamento gástrico. Por isso que é uma medicação que dá menos náusea, tá? Que o Ozempic. É, bem menos. Só que ele faz o quê? Ao invés do ácido graxo ficar livre lá no seu corpo, ir para o fígado, gordura visceral, ele vai para o tecido subcutâneo. Só que qual que é o benefício? Tecido subcutâneo é menos inflamatório. Então, ele consegue reduzir a inflamação do seu corpo, reduzir a inflamação do seu hipotálamo. A resposta do receptor de GLP-1 é muito melhor. Então, assim, a perda de peso dele é muito maior. Você acha que nem a gente vê a tecnologia evoluindo, a medicina evoluindo e tal. Por exemplo, vem o Monjaro depois do Ozempic. Antes do Ozempic não tinha praticamente nenhum nesse sentido, né? Do GLP e tal, imagino. Tinha, ó, os primeiros que vieram foram tipo Victoza, né, que é liraglutida, e o Saxenda, que é a mesma medicação, só que doses maiores. Um é para diabetes e o outro é para obesidade. Aí tem o Trulicity também. E daí agora tem o semaglutida, que é o Ozempic e o Wegovy. O Wegovy chegou faz em julho, que ele tem doses maiores, e o Tirzepatida. Qual que você acha que é o potencial, assim, da medicina, né? Falando de futurologia. É possível algum dia a gente inventar um, sei lá, pegando, por exemplo, o chip do Elon Musk, né? Que você coloca lá, eu não quero mais sentir prazer comendo, ou eu quero evitar a obesidade, então quero que o meu sistema de recompensa seja menos atrelado a isso. Qual que você acha que é o potencial da medicina? Ah, eu acho que assim, eu acho que tem chance. Não, não tem como eu te garantir nada, porque eu não trabalho na área de pesquisa. Mas eu acredito que sim. Eu acredito que em algum momento vai ser muito mais fácil, né? Mas eu acho que tem muita coisa antes por vir do que isso, sabe? Eu acho que a questão, tratar a cabeça do ser humano não é algo fácil, não é algo que em um mês você vai resolver. Eu acho que o principal problema é esse. Sim. Mas na sua opinião pessoal, assim, você acha que tem um limite? Não. Sim, de invenções? É. Ah, eu acho que não. Cada hora você vai para um congresso, você vê coisas assim na internet que você vê que estudos estão aí, né? Só que assim, estudos estão aí, mas não quer dizer que vão ter sucesso. E assim, ainda o Ozempic ele tá patenteado, né? Então não pode ter genérico dele ainda. Mas quando passar isso, acho que são 10 anos, né? Você me corrija se eu estiver Isso. errado. Mas vai diminuir muito a obesidade aqui no Brasil, você acha? E no, sim, no mundo, sei lá. Ó, Porque a gente tem todas essas medicações, só que parece que ou é 8 ou 80, né? A gente vê movimentos fitness surgindo no Brasil, que o pessoal motiva o pessoal a ser mais fitness e tal. Aí tem o pessoal que é fitness e tem o pessoal que é obeso. Não parece que tem aquele meio termo, né? E parece que vem crescendo mais ainda, cada vez mais o número de obesos, né? Porque tá muito fácil, você pede um iFood hoje muito, muito facilmente. Qual que é a projeção? É que isso venha a decair? olha, eu acho que a tendência hoje, assim, de alguns anos para cá, é que as pessoas tentam ser mais naturais. Até mesmo em relação, se você for ver hoje, lojas de suplemento tem, assim, um crescimento muito grande, que eu acho que as pessoas têm essa tendência, né? Só que eu acho que uma pessoa que tem uma obesidade muito importante, não sei, você falou primeiro também do Ozempic, se em relação daqui 10 anos. Quanto mais acessível forem as medicações, eu acho que é mais fácil a gente tentar resolver. Mas não só com medicação, com uma educação em relação a quais são as suas escolhas alimentares, né? Se você for pensar, por exemplo, assim, pessoas que vivem de uma cesta básica. Você já viu o que tem na cesta básica? Só carboidrato simples. Então, assim, Sem proteína nenhuma. a questão, infelizmente, econômica, socioeconômica, está atrelado a isso também. Porque, assim, tem coisas que, por mais saudáveis que sejam, o custo é muito maior, né? Tem muitas coisas em volta disso. Eu acho que a questão cultural, a questão socioeconômica, questão de estudos, são muitas coisas, assim. É difícil a gente falar que a cura da obesidade está só num ponto. Tem muita coisa além, como várias outras doenças, É, bem que colocado. é para pegar e Porque a resolver. maioria
assim, a grande massa da população, pelo menos aqui no Brasil, imagino que nem saiba diferenciar um carboidrato de uma proteína, né? Não, não sabe, assim, mas eu acho que essas coisas deveriam ser na escola falado, né? Porque, assim, é tão básico isso. Que vai mudar a vida da pessoa, né? É. Você sabe que às vezes eu me surpreendo, porque às vezes eu falo assim, a pessoa parece, assim, ter uma questão, assim, tipo, é intelectual importante, tem algumas diferenças que não sabe. Por quê? Porque não é falado, né? Não é falado na televisão, não é falado em nenhum lugar. Tem, claro que tem, mas às vezes, assim, só É tem pra quem difícil na TV. procura, não uma coisa assim, pá, vi, né? Então, assim, pra todo mundo. Na TV eu só vi receita de Ana Maria Braga. é, bolo. É, o que é gostoso mas assim, poderia talvez ter, o dia da semana dela fazer só coisa low carb, algumas coisas assim. Exato, É, é exatamente. algo a se pensar. Que não dá audiência, né? Não dá, minha filha. A gente já sabe que dá, isso não dá. Ô, Juliano, passando por uma questão mais filosófica, assim, que nem a gente falou de hormônios e tal, e a gente sabe que, a gente mesmo falou aqui, durante a gravidez tem um pico de hormônio, a mulher, ela se sente de tal forma, por exemplo, ela se sente mais feliz, aí após a gravidez, ela se sente mais para baixo, o homem, quando decai a testosterona dele, ele também tende a ficar mais para baixo e tal. Ou seja, a gente pode meio que dizer que os hormônios ditam o nosso humor, né? Com certeza. Ciente disso, você acredita no livre-arbítrio, por exemplo? Como assim? Não entendi a pergunta. Se a pessoa cometer algum crime, alguma coisa em relação ao hormônio? Não. Ciente de que o hormônio, ele muda nosso temperamento, que ele muda nossas ações. Ou seja, se uma pessoa tem uma falta de serotonina, como a gente mesmo falou, ele vai ter mais uma compulsão ali por comer alguma coisa, né? Sim. Ciente disso, que a partir do momento que você nasce, você tem uma genética de tal, você ter mais um hormônio do que outro, e esses hormônios eles mudam o nosso comportamento, Ah, a gente escolhe o que a gente tá fazendo, na sua opinião? eu acho que sim. Eu acho. Só que assim, sabe que você falou essa coisa da genética, você tem que entender assim, hoje tem a questão epigenética. Então, assim, não é porque você tem uma genética determinada X que você vai acabar desenvolvendo isso. Você consegue, como se fosse, digamos assim, leigamente camuflar. Então, você consegue modular isso. Eu acho que sim, se você tem alguma queda hormonal que te deixe mais. Por exemplo, fazer algum tipo de coisa, eu sou mais depressiva por causa dos meus hormônios, aí é algo que você deva procurar ajuda, né? Então, mas isso já, de certa forma, já não tá predispondo o que a pessoa vai fazer na vida dela, entende? Eu acho que pode ser que sim. Seria interessante fazer um estudo assim, mas eu acredito que sim. Né? Eu vou te dar um exemplo. Não só de hormônio, mas de neurotransmissor. Tem pessoas que têm queda de dopamina, e dopamina está muito relacionado, que eu te falei com a questão do prazer, mas relacionada assim, a pessoa acorda cansada. A pessoa não tem vontade de fazer nada. E muitas vezes, para os familiares dela, ela acaba tendo a fama do preguiçoso, o vagabundo, que não quer fazer nada. Mas, na verdade, a questão dela é uma alteração que ela tem de um neurotransmissor que talvez se for descoberto há algum tempo, ele consiga ter uma vida normal, Uhum. né? Então eu acho que algumas coisas podem sim criar alguns estigmas para as pessoas e pegar e traçar uma vida. Você já teve algum paciente que veio a óbito? Não. Nem na cirurgia de bariátrica e tal, alguma coisa assim? Eu já tive um paciente, estou tentando lembrar, mas assim, que ele foi liberado para cirurgia, só que daí ele teve uma trombose. Aí ele veio a falecer, mas assim, ele não chegou nem a operar. Esse sim. E no caso, quando você tava fazendo clínica, né? Ah. Que você passou por esse processo. Passei, eu fiz residência de nuclear, depois eu fiz endócrino. Você viu muita gente morrer assim? Olha, eu vou te falar, é engraçado, porque assim, por mais que para todo mundo morte seja morte, quando você tá num pronto-socorro, tipo, de clínica, principalmente num hospital grande, onde chega muita gente, é interessante que a situação que você vê que a pessoa acabou de morrer, dá um vazio tão grande no lugar que é uma coisa que eu não sei te explicar. Sabe? Eu acredito muito assim, na questão de corpo e de alma. E assim, quando a pessoa morre, aquela situação eu acho horrível. Sabe? Tanto que eu nunca gostei de ficar no plantão de pronto-socorro. E engraçado que quando eu fiz minha residência, a primeira, no Hospital do Câncer de Barretos, tinha muita gente que evoluía para óbito, mas parece que a pessoa estava num processo. E é tão diferente a Como assim situação. você fala? Explica Porque, melhor isso. assim, a sensação que eu tive, tá? Não tem nada de estudo, eu tô falando eu. Claro.
Uma pessoa que tá com câncer e tá com câncer terminal, ela sabe que ela vai acabar falecendo, os familiares dela sabem também, e a energia do ambiente é muito diferente. Todo mundo me perguntava quando eu fazia residência lá, nossa, deve ser um clima horrível. Eu falei, imagina, não é, sabe? Quando eu comecei a fazer pronto-socorro, plantão, que são coisas agudas que a pessoa morre, o ambiente é totalmente diferente, sabe? E eu acho que pessoas que, quando você vê um corpo morto, sem um espírito, né, que eu acredito nisso, é um vazio que você não sabe falar o que que é, mas que é estranho, é. Você acha que vira só um objeto? Ai, eu não falar objeto, mas assim, você vê que tá faltando alguma coisa. É a sensação que eu tenho. Sabe quando parece que você encolhe a barriga, tá faltando alguma coisa? Essa sensação que eu tenho. Eu, Olho particularmente, aberto, assim, né? Olhando. eu não sei, eu acho muito triste. Tem gente que fala assim, você acaba se acostumando. Ai, gente, eu acho complicado você se acostumar, sabe? Você não Eu não, chegou a se acostumar nessa época. nem me fale. Olha, eu fiz já muito plantão na minha vida. Aí eu fazia plantão num hospital particular em Arujá. Aí daqui a pouco era o último, que eu falei, nossa, graças a Deus, parar de dar plantão. Nossa, na hora que eu tava no plantão, era 3 da manhã, um cara chegou no SAMU, que ele foi tirar um gato que tava miando do telhado, caiu. Só que daí ele teve um traumatismo craniano, acabou sendo entubado, enfim, veio a falecer depois de alguns dias. Moço jovem, você fica pensando, meu Deus, assim, sabe? Você vê a família da pessoa do lado de fora, que você sabe que a pessoa nem imagina do jeito que tá. Sabe? É muito triste isso. Eu acho que é muito difícil você se acostumar, mas tem pessoas que têm perfis para aguentar isso. Eu não tenho, sabe? Eu prefiro o consultório mesmo, por mais que meus pacientes possam acabar tendo problema, entrar comigo, me ligar, tal, e eu ter que vê-los, mas assim, é totalmente diferente. Uhum. Mas assim, eu que acredito em espiritualidade, eu acho que, sei lá, é difícil. Dito tudo isso, você, hoje, Juliana, tem medo da morte? Eu tenho. Assim, na verdade, eu não tenho eu em si. Eu fico imaginando que talvez morrer ninguém quer. Mas, assim, eu fico pensando, nas pessoas que quando eu vir a falecer, eu vou deixar, né? Hoje em dia, eu acho uma coisa impossível. Eu tenho uma responsabilidade com a minha família que é emocional, tudo bem, você fala assim, a pessoa morreu, todo mundo continua com a vida do mesmo jeito. Mas a gente se sente importante, né? Achando assim, pô, não quero que a pessoa sofra. Nessa questão, eu tenho medo, sim. Mas eu queria que se fosse com 90 e poucos anos, assim, né? Tipo, sabe, dormir, daí, tipo, tranquila, né? Como todo mundo. Não te causa uma angústia saber que tudo vai acabar em algum momento? Claro que sim. Mas eu prefiro nem pensar, senão eu começo a ficar louca. Por que que você prefere não pensar? Porque é algo inevitável. E assim, a gente tem que aproveitar a vida no momento que a gente tá, né? E aproveitar a vida, as coisas boas que a gente tem. Na época da pandemia, eu acho que eu passei muito por isso, como muita gente. Eu gosto, por exemplo, eu fiquei trancada na casa da minha mãe, tal. Minha mãe mora num sítio e eu tenho uma sobrinha pequena. E eu falei assim, gente, é tão simples você ser feliz, só de olhar ela assim brincando, eu já achava ela tão querida, tão fofa. Às vezes a gente fica buscando uma felicidade onde não tem, e eu acho assim que tem que aproveitar esses pequenos momentos para que você tenha uma vida boa, né? Porque assim, até isso acaba evoluindo para uma depressão de quero tal coisa e não consigo, Uhum. sabe? Mas assim, eu quero continuar aproveitando tudo isso que eu tenho hoje, esses sentimentos que eu tenho. E você acredita na vida após a morte? Eu acredito. Eu acredito e eu acho assim que isso são coisas assim que eu penso. Eu acho que nós, sabe, temos uma tendência a pensar sempre em começo, meio e fim. Sabe? Viveu, nasceu, viveu e morreu. Aí eu fico pensando, meu, se eu for pensar, tipo, na galáxia, não tem uma parede. Invisível. Aí eu fico pensando, tem mais coisa. Eu acho que a gente tem um hábito, a gente foi, tipo, direcionado por questão evolutiva a pensar nisso, e tá tudo bem, mas eu acho que deve ter alguma coisa assim. E tem coisas também que não explicam, né? Eu tive um professor de mastologia que ele falou que ia operar uma paciente com câncer de mama. Aí ela pegou, foi na missa do padre Marcelo, e ele, eu quero rezar por alguém. Daí ela levantou a mamografia dela, foi lá, rezou. Aí falou que no dia seguinte eles foram fazer outra mamografia para saber onde é que ia fazer todo o procedimento e não tinha mais nada. Eu acredito. Eu acredito muito na questão de fé. Eu acredito muito que você rezando, você consiga, assim, ter alguma resposta para você ter uma melhora da dúvida que você tem. Uhum. Legal.
Juliana, obrigado por ter Imagina! vindo. Divulga os seus trabalhos, suas redes sociais nessa câmera aqui, ó. Oi, gente, eu sou a doutora Juliana, como vocês já sabem. O meu Instagram é @doutora Juliana Bretas, com 2 T's, Brondani, tá? Eu atuo na área de endocrinologia, eu faço muito medicina integrativa, eu sou médica de um grupo de bariátrica e atendo muito mulheres que estão 40 a mais, né? Que é um número que está crescendo muito, né? E é isso. Aí Só. você me manda lá, eu deixo na descrição. Combinado. Bom, se você assistiu até aqui, considere se inscrever no canal. Sua inscrição é muito importante pra gente, ajuda a gente a crescer cada vez mais. Obrigado se você assistiu até aqui. Mais de não sei quanto tempo que deu. 1h15. Obrigadão se você assistiu até aqui e te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau.